Olá, meus amigos, mais uma vez aqui no canal A Bíblia Diz, canal de divulgação da Palavra de Deus, divulgação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E estamos mais uma vez aqui, dando continuidade às lições do Alicerces Firmes. E hoje iremos falar Deus criou o homem. Mas antes de mais nada, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like e qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar nos comentários, ou se quiser saber de outro assunto da Bíblia, pode falar, que estamos aqui para abordar tudo que a Bíblia ensina para o homem. Então, vamos dar início, vamos dar continuidade aqui à nossa lição. Objetivos desta lição. Esta lição deve ajudar você a ver a soberania de Deus, ver o homem como a criação singular de Deus, diferente de todos os animais, e o relacionamento único do homem com Deus. Ver o plano original de Deus para o homem, como o administrador sobre toda a terra. Vamos ver aqui em Gênesis, capítulo 1, versículos de 26 a 31, e capítulo 2, versículo 7, o que a palavra de Deus fala em relação a isso. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Então, de acordo com o texto que foi lido, capítulo 2, versículo 7 também fala: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, chegamos ao ponto mais importante da criação. Deus criou todas as coisas: luz, água acima da terra, o espaço entre essas águas, a terra seca, os oceanos, plantas e animais. Mas Deus não fez tudo isso para si mesmo. Ele não precisava e não precisa de nada para existir. Então, por que Deus criou todas as coisas? Para a sua glória, por seu amor, pela sua obra-prima, o homem. A terra finalmente estava pronta para o homem. Deus fez toda essa obra maravilhosa porque Ele é soberano, proprietário, autoridade suprema e decidiu fazê-la para a sua glória. A Isaías 45:18 reforça sobre isso. Tudo que o homem precisava já estava pronto e esperando por ele. Por quê? É como um casal esperando o seu primeiro bebê e preparando tudo para a sua chegada. Melhor maneira ainda, Deus sendo amoroso e bondoso. Ele fez a sua obra-prima, o homem. O plano de Deus em criar o homem à sua imagem, Gênesis 1:26. Quando Deus diz em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, com quem você acha que ele estava falando? Era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, executando o plano para fazer o homem à sua imagem. Para tudo que vamos fazer, precisamos de planejamento. Foi isso que Deus fez. Ele planejou como faria o homem e o fez à sua imagem por ser a obra mais importante criada por ele. Como é que Deus pôde fazer isso? Porque ele é supremo e soberano. Ele decidiu o que fazer e fez. O homem foi a obra mais importante
que Deus criou, portanto, decidiu fazê-lo à sua imagem. Deus fez o homem à sua imagem para que ele fosse capaz de conhecê-lo e de se comunicar com ele, isto incluindo obedecendo, amando, servindo e adorando a Deus. O que significa dizer que o homem foi feito à imagem de Deus? Gênesis 1, 26. Sabemos que Deus é espírito e não possui corpo de carne e osso como o nosso. Deus se referia às partes que não podem ser vistas, a alma e o espírito. O corpo foi criado para ser a casa da alma e espírito que são invisíveis. Deus planejou que a parte invisível do homem tivesse intelecto, emoções e vontade própria, feita à semelhança de Deus. A inteligência do homem, seu intelecto. Por ser inteligente, Deus criou o homem dotado de uma mente que pudesse conhecer, pensar e raciocinar como Deus. Isso não significa que o homem possa pensar perfeitamente como Deus. Deus fez um homem inteligente porque queria se comunicar com o homem não só pela palavra falada, mas também pela sua palavra escrita, a Bíblia. E Deus capacitou o homem para cumprir sua tarefa na terra. As emoções do homem, seus sentimentos. Quando falamos em emoções, muitos pensam no lado negativo. A Bíblia nos afirma que Deus tem emoções. Ele é compassivo, terno e odeia a injustiça. Deus ama, sente tristeza e alegria por ter sentimentos. Deus decidiu que criaria o homem com os mesmos sentimentos. Os pais amam os filhos e querem que os filhos os amem também. Deus queria que o homem fosse capaz de amá-lo. Então, criou o homem com emoções. A vontade própria do homem, a capacidade de fazer escolhas. Além da inteligência e emoções, Deus tem vontade própria. Ele é capaz de decidir se fará algo ou não. Por isso, Deus criou o homem de maneira que ele fosse capaz de tomar decisões próprias. Ao acordar de manhã, fazemos várias escolhas: alimentação, roupas, etc. Deus poderia ter feito o primeiro homem sem a capacidade de fazer escolhas, apenas com a capacidade de obedecê-lo. Deus, com vontade própria, livre-arbítrio, decidiu criar o homem com a capacidade para que este pudesse escolher, amar, servir, adorar, obedecer e fazer a obra que ele ordenara ao homem. O homem não foi criado como um robô. A criação de Adão, Gênesis 1, 27, 2, 7. Deus criou o primeiro homem e depois fez a mulher para Adão, no primeiro dia. Deus o chamou de Adão, que significa homem. Mas Adão não tinha vida, portanto Deus soprou nas suas narinas. E este se tornou alma vivente, com alma e espírito. Um ser vivo capaz de conhecer, amar e obedecer a Deus. Somente Deus, Todo-Poderoso e Soberano, poderia dar vida a Adão. Deus é a nossa fonte de vida. Adão era um homem forte, saudável e muito inteligente. No mesmo dia, Deus fez uma esposa para ele. Até este ponto, não havia doença nem morte no mundo. Adão foi o primeiro e único homem criado do pó da terra. Gênesis 2:7 relata: Deus fez apenas um homem do pó da terra e uma mulher da costela do homem, e lhes disse que tivessem filhos para que o mundo fosse habitado. Adão é o ancestral de todas as pessoas, de todos os povos. Adão é meu ancestral, e o seu e de todos. Ele é a origem e o pai de toda a raça humana. Todos nós temos o DNA de Adão. Deus criou o homem do pó da terra. Ele não evoluiu. A fé nos diz que Deus criou tudo. E, evidentemente, como diz a evolução, nada criou tudo do nada. O homem foi colocado como administrador da terra. Gênesis 1, de 28 a 30, fala sobre isso. Deus encarregou o homem de cuidar da terra e de tudo que havia nela.
Deus ensinou o homem como cumprir as ordens, sendo que Deus é soberano. Ele tem o direito de decidir a quem daria a terra, porque ele tinha esse direito. Porque ele tinha esse direito, perdão, porque ele criou tudo e ele é soberano. Salmos, capítulo 24, versículo 1, relata sobre isso. Deus não deu domínio a Satanás e aos demônios. 1 Crônicas 29, 11. Deus deu ao homem uma posição especial, grande honra e privilégio. E além disso, deu uma grande responsabilidade. Gênesis 1, 26 e 28. É necessário destacar que no jardim, Adão tinha domínio sobre a criação. Gênesis 2, 15 mostra que era necessário lavrar e guardar o jardim. Tudo que Deus fez era bom, maravilhoso, perfeito. Gênesis 1, 31. Porque Deus é santo, perfeito e bom. Tudo que ele criou era absolutamente perfeito e lindo. Deus é santo. Nada no mundo animal causaria dano ao homem. Nem o homem, nem os animais precisavam matar para comer. Não existiam espinhos, matos e ervas daninhas. Deus é soberano, o grande e único Criador de todas as coisas. Por isso ele é o dono de tudo. Ele deu ao homem intelecto para conhecer a Deus, emoções para amar a Deus e vontade própria para escolher servir, amar, obedecer e adorar a Deus. Em nossa próxima lição, estudaremos mais sobre Deus e seu procedimento soberano e cuidadoso com Adão. Então, meu amigo, Deus possa abençoar você, que estas lições possam servir de fundamento para que você entenda o que as Escrituras Sagradas, o que a Bíblia está falando para o homem. Então, até a próxima lição. Que Deus abençoe. Tchau.